Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro de Gênesis, começando agora no capítulo 8. Gênesis capítulo 8, e mais uma vez não vamos ler a passagem toda, apenas alguns versículos. Podemos começar no versículo 18, capítulo 8, versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave e tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Vamos até o versículo 12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Agora vamos para o versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Capítulo 10, versículo 8. E Cuzi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar,
e habitaram ali. Agora versículo 6. E disse o Senhor: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Começou depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca. Saindo daquela arca, ele estava pisando numa terra vazia. Apenas 8 pessoas para reabitar toda aquela terra. Começou naquele momento uma nova dispensação esta que durou vários séculos, até que finalmente, diante do fracasso total dos homens, Deus interveio em juízo. Podemos observar como Noé começou. Ele começou bem. Saindo daquela arca, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. E sobre aquele altar ofereceu holocaustos a Deus. Na dispensação da consciência, observamos como Deus revelou isto ao seu povo, que deveriam aproximar-se dele por meio de sacrifício, por meio de substituto. Noé aprendeu aquela verdade e, obedecendo aquela orientação, ele ofereceu estes sacrifícios a Deus, e Deus cheirou um suave cheiro. Deus se agradou com aquela atitude de Noé, aquele início para esta nova dispensação. E logo no início Deus deu mais revelações. Já temos visto como na primeira dispensação revelou o seu plano glorioso: governar o mundo através de um homem. Adão fracassou, mas aquele plano ainda será realizado quando o segundo homem, o último Adão, há de reinar no mundo inteiro. Na segunda dispensação, a da consciência, Deus revelou o meio de reconciliação através da morte de um substituto. E agora, nesta dispensação, a terceira, ele vai revelar algo do seu próprio caráter. Quem é este Deus que os homens devem buscar? Este Deus a quem os homens devem oferecer os sacrifícios. Ele se revela, em primeiro lugar, no capítulo 8, como um Deus de misericórdia. Os homens já conheciam a sua justiça. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, viram a justiça de Deus. Poderiam ver através de figuras ou por meios indiretos a graça, a misericórdia de Deus. Mas agora, nesta dispensação, ele revela isto de uma forma tão clara. Ele diz para Noé, ainda no capítulo 8, versículo 21, que nunca mais toda a terra seria amaldiçoada, seria destruída por um dilúvio. Nunca mais ele faria isto. E ele deu uma razão, a razão dessa misericórdia. Ele diz que a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. E ele diz por esta razão, porque o homem é mau,
desde o berço, incorrigivelmente mau. Por esta razão, Deus disse: eu nunca mais vou amaldiçoar toda a terra por esta razão. Nunca mais vou mandar um dilúvio. É impressionante pensar nisso quando você lembra que no final da dispensação anterior, capítulo 6, versículo 5, Deus mencionou esse mesmo fato. Toda a imaginação do pensamento do homem é má continuamente. E foi por essa razão que Deus trouxe o dilúvio. A perversidade do homem foi a razão do dilúvio. Capítulo 6. E agora no capítulo 8, a mesma perversidade é a razão da misericórdia de Deus. Parece estranho, não é contradição? E não é estranho quando percebemos o que Deus está fazendo. Ele está se revelando agora e quer que os homens o conheçam, que os homens saibam que o nosso Criador é um Deus de misericórdia. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa perversidade, da iniquidade, da rebeldia do nosso coração. E diante deste fato, da perversidade perpétua do homem, Deus manifesta misericórdia. Isso nos leva a pensar nas revelações do Novo Testamento, quando ele diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E naquele estado de morte espiritual, nós andávamos segundo o curso deste mundo, um mundo inimigo. Nós fazíamos a vontade da carne e do entendimento, uma carne e um entendimento perversos. E além de tudo isto, andávamos segundo o príncipe da potestade dos ares, o próprio Satanás. E depois daquela descrição da nossa rebelião, agradecendo a carne, agradando Satanás, fazendo a vontade do mundo, lemos no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e é isso que ele revela na terceira dispensação. Ele é um Deus de misericórdia. E não apenas misericórdia, mas o versículo 22 do capítulo 8 mostra um Deus de graça. Misericórdia no versículo 21, graça no versículo 22. A diferença entre misericórdia e graça é importante. Podemos dizer que a misericórdia contempla um lado do nosso caso e a graça o outro. A misericórdia nos poupa, enquanto a graça nos beneficia. A misericórdia nos livra da condenação do inferno. A graça nos coloca na glória do céu. Nós somos pecadores que merecem o castigo de Deus, mas a misericórdia nos poupa. A misericórdia não permite que a ira de Deus caia sobre nós. A ira nos defende. A graça vai além. A graça é um favor imerecido. A graça nos dá aquilo que não merecemos, ao passo que a misericórdia não permite que recebamos o que merecemos. A graça nos dá um lugar na glória, e é isso que vemos no versículo 22. Se o 21 mostra a graça, aliás a misericórdia, não mandando mais maldição, no versículo 22 Deus diz: enquanto a terra durar, não vai faltar tempo de semear e tempo de colher, frio e calor, inverno e verão, noite e dia. Essas mudanças de estações e de tempos
e de clima, tudo isto que é tão essencial para a sobrevivência do homem, Deus garante, isso não cessará. Apesar da perversidade do homem, apesar da rebeldia do homem, o próprio Deus se encarrega disto, de garantir que haverá sustento para a sobrevivência da raça humana. Em nossos dias há movimentos preocupados com o meio ambiente e a sobrevivência da raça humana, mas não precisam se preocupar. Deus já garantiu tudo isto. Nós não merecemos. Nós merecemos a destruição desta planeta e a extinção desta raça humana. O homem semeia sementes de perdição e destruição, mas Deus, na sua graça, garante o sustento da raça humana. O Senhor Jesus no Novo Testamento falou que Deus não faz acepção de pessoas. Ele manda o sol e chuva sobre o bom e sobre o mau, sobre o justo e o injusto. Apesar do pecado do mundo, Deus ainda derrama bênçãos sobre este mundo. Vê a iniquidade do mundo de hoje, a rebelião contra Deus. Ele dá a chuva e o sol que fazem crescer o arroz e feijão para o nosso sustento. A graça de Deus para com a raça humana é revelada nessa terceira dispensação. Não apenas esta revelação do capítulo 8, mas entramos no capítulo 9 e vemos que Deus faz um concerto, uma aliança incondicional, porque Ele não exige condição alguma do homem. Ele promete: nunca mais vou mandar um dilúvio. Ele diz: eu faço essa aliança com toda a carne, com Noé, com a sua família, com toda a raça humana, com os animais, com os pássaros, com os répteis, com toda a terra. E o que Deus promete é nunca mais mandar um dilúvio para amaldiçoar a terra. Ele diz mais: eu vou colocar um sinal, o meu arco estará nas nuvens. Aquele arco-íris tão bonito, colocado por Deus como sinal deste concerto que confirma, que declara, que prega a fidelidade do nosso Deus, aquele que faz promessa e nunca volta atrás, aquele que promete e dá um sinal para garantir. Este é o Deus de misericórdia e graça, que apesar da infidelidade dos homens, Ele permanece fiel. Apesar do pecado do mundo, Ele manifesta graça. Apesar da rebelião, Ele é misericordioso. Que Deus bom que nós temos. Vamos pensar um pouco na responsabilidade que caiu sobre os homens nessa terceira dispensação. Diante desta revelação de misericórdia, graça e fidelidade, Deus ainda colocou uma responsabilidade sobre os homens, porque agora nesta dispensação o seu relacionamento com os homens seria de uma forma diferente. Ele começou repetindo algo que tinha falado com Adão na primeira dispensação. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele deu ao homem essa responsabilidade de governar a terra, colocando o temor do homem sobre os animais, as aves, os peixes. Colocou o homem outra vez como governador do mundo, mas com uma diferença. Naquela primeira dispensação, Adão teve autoridade para dominar sobre todos os animais, aves, peixes, toda a criação animal. Nessa terceira dispensação, Deus acrescenta algo mais. Autoridade sobre os animais? Sim. Mas além disto, o homem teria autoridade sobre os demais homens. Ele introduz agora o governo humano.
Ele disse para Noé: aquele que derramar o sangue do homem, pelos homens, o seu sangue será derramado. É uma mudança importante na maneira de Deus governar a terra. O homem agora não ia andar mais à luz da consciência apenas. Agora teria uma autoridade na terra, um governo estabelecido com autoridade para dominar, para mandar. Em outras palavras, na dispensação da consciência, o homem era controlado por um controle interno, a sua consciência. Ninguém lá fora podia mandar nele. A autoridade estava nele, interno. Mas nessa terceira dispensação, ele é controlado por uma autoridade externa. Não apenas pela consciência, mas agora por um governo constituído por Deus. Deus estabeleceu um governo humano. E essa terceira dispensação chamamos de a dispensação do governo humano. Justamente por este fato. Na primeira dispensação, Deus mesmo deu um mandamento para Adão. Deus mesmo ia controlar. Na segunda dispensação, Deus deixou o homem sobre o controle da influência. Agora Deus estabelece um governo, para que através do homem, Deus governasse o mundo. Deus manifestaria sua autoridade através do governo estabelecido. E o homem obedeceria a Deus, obedecendo o governo estabelecido. Isso começou na terceira dispensação e continuou, porque as dispensações sucessivas nem sempre anulam o que aconteceu, o que foi estabelecido anteriormente. Vemos isto em mais dispensações, mas até o dia de hoje estamos nesta situação. Devemos lembrar que as autoridades, os governos que existem no mundo de hoje, tanto os bons, se existem bons, como os maus e perversos, todos são estabelecidos por Deus. Você pode pensar em Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor governava o mundo. Ele era o imperador do império dos caldeus. Ele massacrou o povo de Deus, mas ele foi colocado naquela posição por Deus. Ele era um pagão. E um dia Deus determinou remover aquele rei. Não foi uma revolução no seu país que o tirou do governo. Não foi uma invasão de um outro país que derrubou o seu governo. Deus decretou que ele seria afastado do governo durante 7 tempos. E disse o seguinte: ficará afastado durante 7 tempos, até que ele conheça que o Altíssimo domina nos reinos dos homens e coloca sobre eles quem ele quer. Em Daniel capítulo 4, várias vezes Deus repete isto. É o Altíssimo que domina nos reinos deste mundo e dá esses reinos para quem ele quer. Ele deu para Nabucodonosor, ele tirou de Nabucodonosor e novamente devolveu a ele. E talvez nós pensamos que fomos nós, ou talvez os políticos que tiraram Fernando Collor do governo. Foi Deus quem tirou. É Ele que coloca, é Ele que tira. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos isto confirmado. Romanos capítulo 13, as potestades, as autoridades, governos, são ordenados por Deus. E ele diz no versículo 2 que aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus.
já existiram muitos governos perversos, cruéis, que perseguiram o povo de Deus. E ainda quando o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aquelas palavras na carta aos Romanos, dizendo que os governos são estabelecidos por Deus, aquele governo em Roma estava perseguindo os cristãos e finalmente mataria o próprio Paulo. Mas mesmo aquele governo foi estabelecido por Deus. É chamado de ministro de Deus para o nosso bem. E todas as coisas, inclusive um governo perverso, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante deste fato, nós devemos entender, irmãos e irmãs, que como cristãos nós devemos viver submissos a qualquer autoridade estabelecida neste país. O cristão nunca poderá participar de uma revolução, nunca poderá participar de movimentos de resistência, opondo-se às autoridades, ou no mundo político, ou na firma, ou em qualquer outra esfera. As nossas armas não são carnais. Nós temos outras armas para enfrentar as opressões dos infiéis e dos incrédulos. As nossas armas são espirituais, submetendo-se e entregando o caso nas mãos de Deus, e no momento certo Ele fará o que é para o nosso bem. Nessa terceira dispensação, então, vemos como Deus estabeleceu o governo humano. Qual era a responsabilidade, então, dos homens naquela dispensação? A sua responsabilidade era, por um lado, governar no temor de Deus e obedecer às autoridades estabelecidas. Mas sem tomarmos tempo para entrar em detalhes, porque já temos comentado algo nesse sentido, vamos pensar no fracasso daquela dispensação e veremos algo solene. O fracasso começou com o primeiro governador, Noé, que saiu da arca e recebeu essa ordem de Deus para governar como representante de Deus aqui. Foi o primeiro a fracassar. Ele plantou uma vinha, bebeu daquele vinho, ficou bêbado, ele caiu na desgraça e na vergonha, perdeu toda a sua autoridade moral. Aquele que deveria governar não soube governar a sua própria paixão. Aquele que deveria controlar os seus semelhantes não soube controlar a si próprio, faltou domínio próprio. O fracasso começou com o próprio governo. E quantas vezes temos visto isto de lá para cá? Os próprios governos não sabem controlar as suas próprias perversidades e vivem na prática do pecado licencioso. O fracasso não ficou apenas com o governante Noé. Vemos o fracasso na sua família, o seu filho faltando com respeito da autoridade que era o seu próprio pai. Não havia apenas um fracasso no governo, mas em consequência faltou o respeito que os outros deveriam ter daquele governo, e como acontece até hoje. O governo falha e desaparece todo o respeito e começa a aparecer anarquia que resulta em vergonha, como apareceu nos dias de Noé. Vemos algo mais quando chegamos no capítulo 10, no caso de Nimrod. Ele tornou-se um grande caçador, não apenas perante os homens, mas perante o Senhor. E esta expressão perante o Senhor talvez indique que não era apenas um caçador de animais, mas um caçador de homens, porque no mesmo contexto
Diz que ele começou a formar o seu império, o seu reino, e o começo do seu reino era Babel. Um homem que se levantou para exercer o poder de governo humano, mas abusando do poder, judiando dos seus subordinados, e o começo do seu governo era Babel. Vemos então o fracasso do governo humano, começando em Noé, falta de domínio próprio e controle próprio do governo, resultando em falta de respeito entre os governados, e aparecendo no meio daquela confusão um forte oportunista que abusou do poder, formando o seu reino, começando em Babel, um grande caçador diante do Senhor. E quando chegamos no capítulo 11, a rebelião é geral, toda a raça humana rebelando contra o plano de Deus. Chegou na planície de Sinar, que é Babilônia, e resolveu estabelecer ali a sua cidade e edificar uma torre para fazer para eles um nome e expressar o seu propósito, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Que foi que Deus mandou no início? Frutificai, multiplicai, possuir toda a terra. Deus mandou que se espalhassem sobre toda a terra, e os homens se reúnem nas planícies de Sinar e dizem: não vamos fazer isto, não vamos cumprir o propósito de Deus, vamos fazer uma cidade, vamos nos ajuntar, vamos nos unir, vamos fazer a torre, ficaremos aqui e não seremos espalhados, e faremos para nós um nome. Sabe o que eles estavam dizendo? Gênesis não conta, mas Jó capítulo 22 nos conta. Aquele povo nos dias do dilúvio estava dizendo a Deus: retira-te de nós. Que é que o Altíssimo fez por nós? E mais adiante um pouco diziam a Deus: retira-te de nós, não queremos o conhecimento dos teus caminhos. Não queriam o conhecimento de Deus, queriam fazer para si um nome. Parece muito semelhante aos dias atuais. O povo não quer o conhecimento de Deus, mas quer exaltar o nome do homem, e nomes parecem tão importantes. Mas diante daquele fracasso completo do primeiro governo humano, Deus veio em julgamento. Deus confundiu as línguas e espalhou aquele povo sobre toda a face da terra. E o juízo de Romanos capítulo 1 caiu sobre eles. Leia Romanos capítulo 1 depois e veja como eles tiveram conhecimento de Deus, mas diz: já que não quiseram o conhecimento de Deus, lembra outra vez de Jó: retira-te de nós. Romanos 1 diz: não quiseram o conhecimento de Deus, então a sua mente foi obscurecida, e na sua obscuridão, na sua insensatez, começaram a fazer para si imagens, mudando a glória de Deus na imagem de homem corruptível e até de animais, e começaram a se entregar à idolatria. E o juízo de Deus sobre eles foi entregá-los à idolatria. O que aconteceu em Babel foi um castigo. Queriam fazer um nome para si, mas você não sabe o nome de nenhum deles. Mas amanhã descobriremos o nome de um homem que não quis fazer nome, e Deus fez um nome para ele. Mas esses que queriam ter um nome desapareceram. Ninguém sabe o nome deles.
Falaram para que não sejamos espalhados, Deus os espalhou. E mais do que isto, o juízo de Deus veio, entregando-os à idolatria. A terceira dispensação, a dispensação do governo humano, acabou em fracasso, acabou em confusão. Por causa daquela confusão, eu tenho dificuldade em falar com vocês hoje, porque as línguas foram confundidas. Se não fosse aquela confusão, você e eu teríamos a mesma língua e não teríamos problema nenhum. Mas aconteceu, e um dia ficaremos livres disto. Mas amanhã, se Deus permitir, vamos considerar mais duas dispensações, a quarta e a quinta, e esperamos que Deus possa, através de tudo isto, dar-nos uma compreensão clara da revelação de Deus, que é a Bíblia, para que não façamos confusão interpretando a Bíblia, para que depois desses estudos possamos entender exatamente o que é que Deus quer que nós façamos. Amém.